Olá, estudantes! Sou a professora Adriana de Língua Portuguesa. Bem-vindos a mais uma aula. Não esqueçam de responder às atividades obrigatórias. As mesmas estão vinculadas à sua presença. Vamos lá? Hoje iremos ver gênero reportagem, significado de expressões e informações explícitas. Vamos ler juntos a reportagem? Brasil diz adeus ao maior lixão da América Latina em Brasília. Encerramento do lixão da estrutural marca o começo de uma nova história na gestão do resíduo, sem perder de vista a cicatriz ambiental deixada. Por Vanessa Barbosa, 20 de 1 de 2018, às 7h19. São Paulo. Após mais de 10 anos de contenda e planejamento, o Brasil vai finalmente encerrar as atividades do lixão da estrutural em Brasília. O maior em atividade da América Latina e o segundo maior do mundo, atrás apenas de Jacarta, na Indonésia. O fechamento está previsto para ocorrer neste sábado 20. Diariamente, mais de 3.000 toneladas de resíduos do Distrito Federal tinham como destinação final o lixão. A pior forma possível de descarte. 6 décadas desde que começou a ser usado, a estrutural acumula atualmente 40 milhões de toneladas de detritos. É tanta sujeira emaranhada no mesmo espaço que o ponto mais alto da montanha de entulho chega a 60 metros de altura. No começo de 2017, Brasília inaugurou o aterro sanitário de Samambaia, projetado para comportar 8,13 milhões de toneladas de rejeitos, com uma vida útil de 13 anos. Para garantir que só vá rejeito para o aterro, ou seja, resíduos sem possibilidade de reutilização, o governo do Distrito Federal planejou a abertura de 5 centros de triagem de material. Esses centros são essenciais para a separação de recicláveis e, mais ainda, para a reinserção no mercado de quase 2.000 catadores que tiravam do lixão da estrutural o seu sustento. Desafio nacional. O encerramento do lixão, localizado a 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes, marca o começo de uma nova história para a gestão de resíduos na região e no Brasil, mas sem perder de vista a imensa cicatriz deixada. A remediação do impacto ambiental pode levar de 30 a 50 anos. Serão necessárias várias etapas de contenção de vazamentos, emissões e tratamento de área. É como um quebra-cabeça de custo elevado, diz a Exame.com Gabriela Otero, coordenadora do Departamento Técnico da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP. A entidade fechou um acordo de cooperação para acompanhar o fechamento do lixão até a sua conclusão definitiva. O fechamento do lixão da estrutural e a criação de uma nova logística de descarte pode mobilizar outras cidades e fazer o mesmo, destaca a especialista. Segundo o levantamento da entidade, 1.559 municípios brasileiros, quase 30% do total, recorreram aos lixões em 2016, contra 1.552 em 2015. Anos com dados mais recentes disponíveis. No total, em todo o território nacional, existem 2.976 lixões em operação. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, instituída com 20 anos de atraso em 2010, o país deveria extinguir todos os lixões até 2014.
O prazo foi adiado e as capitais e municípios de região metropolitana têm até 31 de julho de 2018 para acabar com os lixões. E cidades pequenas até 2021. Claramente, a extinção dos lixões está longe de acontecer. Para a representante da Embrelp, embora a consciência sobre o problema venha crescendo, faltam mudanças concretas. O estímulo, segundo ela, pode vir do governo, por meio, por exemplo, do estabelecimento de um sistema de aproveitamento energético de resíduo. Pode vir pelo próprio setor industrial, que precisa se mexer para atender a logística reversa prevista na PNRS e também da revisão de hábitos e atitudes por parte da população. O que não dá é ficar na inércia. A inércia custa bilhões. Precisamos nos movimentar e rever nossa relação com o lixo, sublinha. Vamos analisar alguns aspectos dessa reportagem? Atividade 1. Leia o título e o subtítulo da reportagem. Brasil diz adeus ao maior lixão da América Latina em Brasília. Encerramento do lixão da estrutural marca o começo de uma nova história na gestão do resíduo, sem perder de vista a cicatriz ambiental deixada. Qual é o fato central desta reportagem lida? Vamos fazer?
Então, foi fácil responder essa atividade, não foi? Vamos ver? Qual é o fato central da reportagem lida? Qual foi o fato? O fechamento do lixão da estrutural em Brasília, Distrito Federal. Fácil, não é? Vamos para mais uma atividade? Releia o título da reportagem. Brasil diz adeus ao maior lixão da América Latina, em Brasília. Veja qual será a questão. Em sua opinião, o que mais chama a atenção no título? E por quê? Vamos responder? Respondendo, podemos dizer que o que mais chama atenção é a expressão maior lixão da América Latina.
cuja construção enfatiza a grandiosidade ou importância do fato. Vocês responderam correto? Eu acredito que sim, né? Estava muito fácil, não é mesmo? Vamos para mais uma atividade. Considerando o contexto, qual o significado da expressão diz a Deus no título da notícia? Veja, lá no título da notícia tem aqui, ó, diz a Deus, Brasil diz a Deus a maior lixão da América Latina em Brasília. O que significa então diz a Deus? Vamos pesquisar?
E então, conseguiram descobrir o que vem a ser diz a Deus? Vamos ver? Sim, claro, está muito fácil, não é? Resposta possível, né? Talvez você tenha respondido um pouquinho diferente, mas tem que ter o mesmo sentido. O que significa? No contexto, significa fechar, pôr um fim, encerrar, não é mesmo? Se você respondeu com algum sentido desse, então parabéns, você acertou. E vamos para a atividade 4. Agora releia o título e o subtítulo, que é a linha fina da reportagem. Brasil diz adeus à maior lixão da América Latina, em Brasília. Encerramento do lixão da estrutural marca o começo de uma nova história na gestão do resíduo, sem perder de vista a cicatriz ambiental deixada. Vamos ver a questão? A palavra encerramento, veja, ela está aqui grifada, encerramento. Tem relação com qual palavra do título? Vamos pesquisar, vamos ficar atentos e responder.
Então, conseguiram encontrar a relação? Vamos ver, né? Do encerramento em relação a qual palavra do título? No título, a palavra adeus tem relação com a palavra encerramento. Então, elas estão ligadas, né? Encerramento e adeus, ok? Vamos para mais uma atividade. Veja, essas atividades estão sendo de interpretação. Então, você tem que sempre estar voltando lá para o seu texto para para responder adequadamente essas questões, tá bom? Leia o trecho. O encerramento do lixão, localizado a 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes, marca o começo de uma nova história para a gestão de resíduos na região e no Brasil, mas sem perder de vista a imensa cicatriz deixada. Explique o significado da palavra cicatriz nesse contexto. Voltando lá para o texto, vocês vão encontrar. Vamos lá?
Então, conseguiram identificar realmente o significado da palavra cicatriz no texto? Está aqui. No contexto do texto, a palavra cicatriz tem o sentido figurado e significa que, mesmo fechando o lixão, no local permanecerão as marcas dos estragos ambientais causadas pelo descarte inadequado do lixo e dos resíduos, tá bom? Então veja, no sentido figurado, não é o sentido lá de estar machucado, não. Significa, nos traz a ideia que lá mesmo terminando, acabando com o lixão, vai ficar ali algumas marcas do que aconteceu naquele lugar que foi a presença do lixão, tá certo? Vamos para mais uma atividade? Leia o trecho. 6 décadas desde que começou a ser usado, a estrutural acumula atualmente 40 milhões de toneladas de detritos. É tanta sujeira emaranhada no mesmo espaço que o ponto mais alto da montanha de entulho chega a 60 metros de altura. Vejam como é alto, hein? Então, qual é a questão? O que vocês irão pesquisar, né? Procurar. Há quantas décadas o lixão da estrutural está sendo utilizado? Qual é a quantidade de detritos acumulados? Facílimo, né, pessoal? Acabamos de falar sobre isso. Vamos lá?
Então, conseguiram responder? Veja, aqui foram duas questões que vocês tiveram que procurar tentar responder, não é mesmo? Há quantas décadas o lixão da estrutural está sendo utilizado e qual é a quantidade de detritos acumulados? Veja, está sendo utilizados há quanto tempo? Há 6 décadas, não é mesmo? E acumula 40 milhões de toneladas de detritos. Veja, todas as informações, na verdade, estavam nesse trecho, não é mesmo? 6 décadas e 40 milhões de toneladas, ok? Vamos lá para um quiz. Olha que delícia, vamos fazer juntos esse quiz. Leia a frase: o que não dá é ficar na inércia. A inércia custa bilhões. A expressão em destaque quer dizer, veja, qual é a expressão que está em destaque nesse trecho? Ficar na inércia, não é essa a expressão? Então, o que ficar na inércia está querendo nos dizer? O que significa? Quando você escuta alguém dizer, vai ficar na inércia, você já identifica o que essa pessoa está querendo falar para você? Veja o seu significado. É parado, estagnado? Letra B, ativo, em movimento? Ou a letra C, progredindo, evoluindo? Então, quando alguém diz, né, nesse caso que nós temos aqui, já o que não dá é ficar na inércia, ele está querendo dizer o quê? Quais dessas alternativas está correta? O que você acha? Pensando um pouquinho e vamos lá para a resposta? Veja, o que não dá é ficar na inércia. Então, a inércia, na verdade, ele me traz a informação, o significado que não dá é para ficar parado, estagnado, né? Não ter evolução, não é mesmo? Então, a resposta, se você respondeu a letra A, alternativa A, parabéns, você já está com um bom vocabulário, não é mesmo? Vamos lá para mais um quiz. No trecho, após mais de 10 anos de contenda e planejamento, o Brasil vai finalmente encerrar as atividades do lixão da estrutural. A palavra destacada significa, veja, vamos lá identificar a palavra destacada. Qual seria? Contenda. Uma palavra que a gente usa muito pouco, né? E escuta também muito pouco, não é verdade? Não é aquela cidade, aquele município contenda, hein, pessoal? Não vá se confundir, né? 10 anos de contenda e planejamento dentro desse contexto. O que significa? Letra A, acordo, pacto. Letra B, discussão, debate. Ou letra C, combinado, convencionado. O que vocês acham? O que significa ali quando eu utilizo ou quando eu escuto, né, em algum contexto, a palavra contenda? Tenta responder rapidíssimo. Vamos lá. Já? Vamos ver a resposta? Exatamente. Se você respondeu a alternativa B, você acertou, você está com um bom vocabulário, não é mesmo? Então, contenda significa discussão, debate. Após mais de 10 anos de discussão e planejamento, ou poderia ser após mais de 10 anos de debate, não é mesmo? E planejamento, veja, se você conseguir, né, se você substituir, né, contenda por os seus significado, né, aqui no caso, sinônimo, né, de discussão ou debate, beleza, você está ótimo, né, no seu vocabulário, você está aí progredindo, cada vez que você aprende uma palavra diferente, você vai enriquecendo a sua linguagem, né, o seu vocabulário. Vamos lá? Então, chegamos a mais um final de aula, né? Que pena! Estava muito interessante esse assunto, não é mesmo? Nós falamos sobre o lixão. Veja que
tema pertinente nos dias atuais, né? Com toda essa pandemia que nós estamos vendo, estamos vivendo, a gente também, né? Nós já vimos em textos anteriores, né? Ou diariamente a gente vê na televisão a questão do descarte dos lixos, né? Então, assim, o que nós pudermos evitar, né? Comprar produtos com embalagens, né? Ou em casa fazer o descarte todo misturado. Se pudermos evitar, veja como a gente vai ajudar o meio ambiente, né? Então, assim, menos lixo, menos lixão, não é mesmo? Então, vamos tentar rever essa situação, ficar um pouco mais consciente a respeito do nosso meio ambiente. Quando diz ali no texto 60 metros, né? O lixão tem 60 metros, o lixão lá da Estrutural em Brasília, veja quanto é 60 metros, né? É muita coisa. Imagine a altura que é esse lixão, não é mesmo? E quem sofre é o meio ambiente com tudo isso, não é? Então, nós vimos sobre a reportagem, né? Nós vimos e identificamos o assunto dessa reportagem, que é a questão do lixão, né? E também aprendemos o significado das expressões, que nós acabamos de ver também aqui no quiz algumas, certo? E localizamos informações explícitas, o que realmente esta reportagem, esse texto, nos trouxe, tá? Desejo a todos vocês bons estudos, um abraço carinhoso à Terra Rica e até mais!